Olá pessoas, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Física, eu vou dar aqui umas dicas do Exatas para o PAS 2. Nesse vídeo eu vou falar sobre termometria. O que seria a termometria? Termometria é o estudo da temperatura e de suas formas pelas quais ela pode ser medida, certo? Quando a gente fala temperatura, o que seria a temperatura? Temperatura é uma grandeza física que está relacionada à agitação das partículas que compõem um determinado sistema. Então, quanto maior for a agitação das partículas que compõem esse sistema, maior vai ser a sua temperatura. E como que a gente consegue medir? Como que a gente vai fazer a medida dessa temperatura? Temperatura a gente não consegue medir de uma forma direta, a gente não pode ir avaliar em cada partícula e avaliar qual que é a sua agitação. A gente usa mecanismos meio que indiretos para avaliar a temperatura. A gente usa parâmetros que são influenciados pela temperatura para a gente conseguir fazer medições. Por exemplo, se você falar de uma barra que, ao sofrer variação de temperatura, ela sofre dilatação. A partir dessa dilatação, a gente consegue avaliar como sendo uma temperatura e avaliar uma escala de temperatura. As escalas visuais de temperatura que a gente tem são 3, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas são as mais usuais, mas tem outras escalas que também de temperatura. A gente pode até criar escalas se a gente quiser. No caso aqui, vamos fazer a correspondência entre essas escalas de temperatura, as principais. No caso, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como que a gente vai fazer a correspondência entre essas escalas? Eu preciso de pontos fixos, que tenham valores correspondentes na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se eu pegar aqui o ponto de fusão da água pura, o ponto de fusão da água pura para a escala Celsius vai ter um valor, Fahrenheit vai ter um valor e Kelvin vai ter um valor, mas eles estariam representando a mesma coisa, então seria um ponto fixo. Na Celsius, o ponto de fusão seria igual a 0, na Fahrenheit seria igual a 32 Fahrenheit, e na Kelvin seria igual a 273, certo? Eu preciso não só um ponto fixo para a gente conseguir fazer a correspondência, eu preciso de mais um. Esse outro ponto aqui eu posso pegar como sendo ponto de ebulição da água pura. Na escala Celsius, ponto de ebulição igual a 100, na Fahrenheit igual a 212, na escala Kelvin igual a 373, certo? E aí, tendo esses pontos fixos, eu vou ter que uma temperatura qualquer em uma escala, eu posso achar as correspondentes temperaturas nas outras escalas. Então aqui eu teria uma temperatura qualquer na escala Celsius e eu vou ter os correspondentes temperaturas na escala Fahrenheit e Kelvin. Certo? Como que a gente vai usar, como que a gente vai encontrar essas temperaturas, uma equação que corresponda a essas temperaturas? A gente vai usar uma ideia como se fosse de semelhança de triângulos. Se eu pegar aqui dois triângulos semelhantes, aqui a base desse triângulo A, a altura B, a base desse triângulo maior, C, e a altura dele, D. Eu posso fazer uma semelhança entre esses dois triângulos. São dois triângulos semelhantes, eu posso fazer que os lados desses triângulos são proporcionais. Então eu poderia escrever aqui que a base do triângulo menor sobre a altura do triângulo maior tem que respeitar a mesma proporção da base do triângulo maior sobre a altura do triângulo maior. Certo? A ideia de semelhança de triângulos lá da matemática. Aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma ideia, certo? A gente vai ter aqui um tamanho correspondente na escala Celsius, que seria o valor de 0 até 100, uma variação de 100 graus. Na Fahrenheit, esse mesmo tamanho aqui, do 32 até 212, tem um valor de 180 divisões. E aqui na escala Kelvin, do 273 até o 373, eu também tenho um valor 100, certo? E eu tenho uns tamanhos aqui embaixo, esses tamanhos aqui. Esse tamanho aqui, do 0 até essa temperatura que eu desconheço, TC, esse tamanho seria o valor TC menos 0. Aqui, esse tamanho aqui seria o valor da temperatura TF menos 32, e aqui seria o valor da temperatura TK, temperatura em Kelvin, menos 273, certo? E aí eu vou fazer a correspondência na ideia semelhante, o que a gente tem aqui no raciocínio de semelhança de triângulos. Eu vou pegar a relação entre esse tamanho pequeno e esse tamanho grande, vai estar na mesma proporção desse tamanho pequeno para esse tamanho grande. A mesma coisa aqui nas todas as escalas. Então, fazendo isso, o que vai me dar? Se eu pegar aqui o tamanho pequeno sobre o tamanho grande, TC menos 0, que dá TC sobre 100. Então, TC sobre 100. Tem que ser igual, respeitar a mesma proporção desse tamanho, TF menos 32, TF menos 32, dividido pelo tamanho grande aqui, que no caso seria 180. E o último aqui, esse tamanho aqui seria TK, temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por esse tamanho aqui, que seria 100. O menor sobre o maior, para os três casos isso vai ter que respeitar uma proporcionalidade, vai ser igual. Então, como final aqui, simplificando, o 100, 180 e o 100, aqui vai ficar 5, 9 e 5,
E aí eu tenho uma equação que relaciona as temperaturas em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se eu conhecer uma temperatura em Celsius, posso jogar aqui essa temperatura em Celsius e fazer a manipulação aqui da equação e encontrar a temperatura em Fahrenheit. Se eu tenho em Fahrenheit, posso achar em Kelvin. Se eu tenho em Kelvin, eu acho em Fahrenheit e assim por diante. Certo? Bom, se eu tiver uma outra escala que não seria a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Por exemplo, aqui eu tenho uma escala Celsius e uma outra escala aqui que eu posso inventar. Né? No caso, como eu estou inventando essa escala, eu aqui tenho a escala Riccari. Né? Escala Riccari. E aí eu tenho os valores correspondentes da escala Riccari na escala Celsius. Eu posso fazer a correspondência entre a escala Celsius e Riccari e achar temperatura em Celsius e uma temperatura correspondente na escala que eu estou criando. Mas aí eu preciso dos valores de correspondência aqui. Ó. No 0 Celsius vai corresponder a qual valor na escala Riccari? Eu vou colocar aqui como sendo um valor igual a menos 40. É menos 40 porque eu estou escolhendo isso. É a minha escala, eu escolho esse valor. Então eu escolhi aqui menos 40. Para o 100 na Celsius, a correspondência na minha escala aqui vai ser 160. Eu escolhi esse valor, menos 40 e 60, certo? Para fazer a correspondência, a mesma coisa, né? Esse tamanho aqui sobre esse, no caso TC sobre 100, tem que respeitar a mesma proporção desse tamanho aqui, ó, que seria temperatura Riccari menos 40. Esse menos com menos aqui vai acabar se tornando mais, né? Menos com menos aqui vai me dar mais, né? Sobre 200 aqui. Né? Simplificando aqui, eu chego aqui a temperatura em Celsius, é a temperatura na escala que eu inventei, escala Riccari mais 40 sobre 2. Então a gente pode fazer isso para qualquer escala que a gente invente, ou que tenha uma escala que não são as usuais, que estaria aparecendo uma questão. Então se você estiver fazendo esse desenhozinho aqui, eu acho que fica bem simples de você conseguir fazer a conversão de uma escala para outra. Bom, gente, é isso aí com as dicas com relação à termometria. E é isso aí, gente. Boa prova. Valeu!